E aí, pessoal? Tudo sussa na montanha-russa da vida? Hoje a gente vai desbravar um mundo obscuro e cheio de mistérios, o mundo dos livros proibidos. Mas já parou para pensar que, no meio de tantas histórias incríveis, existem livros considerados tão perigosos, tão cabulosos, que foram censurados, banidos e até viraram churrasco ao longo da história? Pois é, meu amigo. Estamos falando de obras que desafiaram governos, religiões e até a sanidade mental de algumas pessoas. Será que você conhece as histórias por trás dos livros mais polêmicos e perigosos já escritos? Se preparem, porque hoje vamos mergulhar de cabeça nesse universo. Nossa expedição começa lá em 1988, com um livro que deu o que falar no mundo todo, gerando uma onda de controvérsias e debates acalorados. Os Versos Satânicos, do escritor britânico de origem indiana Salman Rushdie, se tornou um dos livros mais polêmicos da história literária moderna. A história gira em torno de dois atores indianos que sobrevivem a um atentado terrorista no meio de um voo, uma premissa que já começa de forma intensa e intrigante. De repente, eles caem na Terra, mas a partir daí, as coisas tomam um rumo, digamos, meio doido, com elementos de fantasia e surrealismo. Um deles, o Jibreel Farishta, começa a ter umas visões e vira um anjo, enquanto o outro, o Saladin Chansha, fica com chifres e cascos, parecendo, acredite se quiser, o próprio capeta. Essa dualidade entre o bem e o mal é um dos pontos centrais do livro. A confusão começa porque o livro mistura a vida do profeta Maomé com personagens inventados, o que causou a maior treta no mundo islâmico, gerando protestos e revoltas em várias partes do mundo. O Ayatollah Ruhollah Khomeini, o chefão do Irã na época, lançou uma fatwa, que é tipo uma ordem religiosa, condenando o Rushdie à morte. Isso transformou a vida do autor em um verdadeiro pesadelo. Imagina só a treta. O cara teve que viver anos escondido, igual barata tonta, com medo de virar presunto a qualquer momento. A segurança pessoal dele se tornou uma prioridade máxima. A polêmica foi tão grande que teve livraria bombardeada, gente batendo as botas e o livro foi proibido em vários países. A violência e a censura se espalharam como fogo. E você, o que acha? Acredita que um livro pode ser tão perigoso a ponto de ser censurado ou até causar a morte do autor? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater sobre os limites da liberdade de expressão e o impacto da literatura na sociedade. E se a gente desse um rolê agora por um mistério da época medieval? Preparem-se para conhecer o misterioso livro de Soga. Esse livro, galera, é um enigma da pesada. Escrito à mão em uma língua que ninguém entende, o livro de Soga é cheio de desenhos bizarros de plantas, bichos, formas geométricas e símbolos que ninguém, até hoje, conseguiu decifrar totalmente. A parada é tão sinistra que alguns estudiosos acham que o livro é um guia de alquimia, magia ou até uma mensagem codificada de outro planeta. O livro de Soga pertenceu ao John Dee, um matemático, astrólogo e conselheiro da rainha Elizabeth I, da Inglaterra. Será que um dia alguém vai desvendar os segredos desse livro? Ou será que ele guarda conhecimentos que nós, meros mortais, não estamos preparados para entender? Deixa sua opinião nos comentários. Se preparem, porque agora vamos falar de um livro que dispensa apresentações, mas que causa arrepios só de ouvir o nome Minha Luta, do Adolf Hitler. Este livro é um dos mais infames da história, conhecido por seu conteúdo perturbador e ideologias extremas. Essa autobiografia, lançada em 1925, é um manifesto de ódio, racismo, antissemitismo e ultranacionalismo. Hitler escreveu este livro enquanto estava preso, e nele ele delineia suas crenças e planos para o futuro da Alemanha. Nas páginas de Minha Luta, Hitler coloca para fora suas ideias distorcidas sobre a supremacia da raça ariana, seu plano de dominar o mundo e acabar com os judeus, que ele culpava por todos os problemas da Alemanha.
Ele também descreve suas visões sobre propaganda e manipulação de massas. O livro virou a Bíblia do nazismo, influenciando milhões de pessoas e levando o mundo a uma das maiores tragédias da história, a Segunda Guerra Mundial. As ideias propagadas em Minha Luta foram fundamentais para a ascensão do Terceiro Reich e a implementação do Holocausto. Depois que a guerra acabou, Minha Luta foi proibido em vários países, incluindo a Alemanha. A proibição visava impedir a disseminação das ideologias perigosas contidas no livro. A publicação e distribuição do livro ainda são controladas em muitos lugares, e a discussão sobre proibir o livro de vez ainda gera muita polêmica. Alguns argumentam que a censura pode ser uma forma de evitar que o ódio se espalhe. Alguns acham que o livro é perigoso demais para ficar à solta, porque pode incitar o ódio e inspirar novos atos de violência. Outros acreditam que é importante estudar o livro para entender como tais ideologias podem surgir e se espalhar. E você, o que acha? Minha Luta deveria ser proibido? Ou é importante manter viva a memória do horror para que ele nunca mais se repita? A discussão continua, e é crucial refletirmos sobre o impacto de tais obras na sociedade. E falando em livros que incitam o ódio, preparem-se para conhecer Diário de Turner, do William Luther Pierce, escrito com o nome falso de Andrew MacDonald. Este livro é um dos mais controversos e perigosos já escritos, com um impacto profundo e perturbador na sociedade. Essa história, publicada em 1978, é considerada a Bíblia de grupos supremacistas brancos e neonazistas. Desde sua publicação, tem sido usada como um manual de instruções para a violência e o ódio. O livro conta a história de Earl Turner, um americano branco que entra para um grupo terrorista chamado A Organização e começa uma violenta revolução racial nos Estados Unidos. A narrativa é uma jornada sombria e perturbadora pela mente de um extremista. A história é cheia de violência pesada, racismo, antissemitismo e xenofobia. As descrições gráficas de violência e ódio são perturbadoras e mostram o quão longe o extremismo pode ir. Diário de Turner é um livro extremamente perigoso que já inspirou vários crimes de ódio, incluindo o atentado de Oklahoma City em 1995, que matou 168 pessoas. Timothy McVeigh, o responsável pelo atentado, foi profundamente influenciado por este livro. Mesmo sendo uma história inventada, a influência de Diário de Turner no mundo real é inegável. Ele tem sido citado em inúmeros casos de violência e terrorismo, mostrando o poder das palavras em incitar ações extremas. O livro é um lembrete assustador de que as palavras podem ser usadas como armas e que o racismo ainda é um problema sério na nossa sociedade. Ele nos força a confrontar as realidades sombrias do ódio e da intolerância. Diário de Turner é um alerta para que a gente esteja sempre ligado contra o discurso de ódio e para combater qualquer tipo de discriminação e preconceito. Precisamos estar vigilantes e ativos na luta contra o extremismo e a intolerância em todas as suas formas. E se a gente mergulhasse agora no mundo sinistro da magia negra? Preparem-se para conhecer o Grande Grimório, um livro que, segundo a lenda, ensina a invocar o próprio Lúcifer. O Grande Grimório é um calhamaço cheio de feitiços, rituais e invocações demoníacas. Dizem que o livro revela o verdadeiro nome de Deus, o que daria ao seu dono um poder inimaginável. Mas, como tudo que envolve magia negra, o preço por esse poder pode ser muito alto. Alguns estudiosos acham que o livro é tudo invenção da época medieval, enquanto outros juram que ele realmente contém conhecimentos ocultos perigosos demais para cair em mãos erradas. E você? Teria coragem de ler o Grande Grimório? Acredita que ele realmente ensina os segredos da magia negra? E para fechar nossa viagem pelo mundo dos livros perigosos, chegamos ao livro mais sinistro e aterrorizante de todos, o Necronomicon.
também conhecido como o Livro da Lei dos Mortos. Reza a lenda que o Necronomicon foi escrito no século VIII pelo árabe doidão Abdul al-Hazred, que teria viajado para lugares proibidos e encontrado entidades cósmicas ancestrais. O livro conteria informações sobre a origem do universo, a natureza dos deuses antigos e os segredos da vida após a morte. Mas cuidado! Dizem que só de ler o Necronomicon você pode ficar maluco, ser possuído pelo capeta e até bater as botas. Tudo indica que o Necronomicon seja uma invenção genial do escritor americano H.P. Lovecraft, mestre do horror cósmico. Mesmo sendo uma história inventada, o Necronomicon fascina muita gente. Afinal, quem nunca teve curiosidade de ler um livro proibido, mesmo sabendo dos perigos? Mas, no fim das contas, talvez seja melhor deixar o Necronomicon onde ele está, no mundo da imaginação. E aí, galera? Curtiram conhecer alguns dos livros mais perigosos da história? Lembrando que essa foi só uma palhinha, porque o mundo está cheio de obras que desafiam os limites da moral, da ética e da sanidade. Compartilhe esse vídeo com a galera e vamos continuar essa conversa nos comentários. Eu agradeço a companhia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!